Meus irmãos, eu confesso que eu nem sei, por onde eu vou começar esse vídeo, mas uma coisa é certa, tá? O que eu tenho para falar aqui hoje é muito forte, é sério e precisa ser dito. É um alerta, quase um serviço de utilidade pública para quem ainda tem fé, temor e discernimento. A internet está cheia de opinião sobre a congregação cristã no Brasil. Tem de tudo, desde os críticos que querem ver a denominação em cinzas, até os fanáticos religiosos que transformaram a placa da CCB em um ídolo, como se fosse mais santa que o próprio nome de Cristo. Mas entre esses extremos existe a verdade, e é exatamente essa verdade que eu venho trazer aqui hoje para vocês. Porque o que aconteceu nesse final de semana na CCB me obriga, com o coração tremendo, mas com a alma limpa, rasgar o verbo aqui nesse vídeo e comentar sobre isso que vem acontecendo dentro da CCB há anos. Isso não é de hoje. E se você pensa que é exagero, então senta aí e escuta esse vídeo até o final. Mas antes, deixa o like agora mesmo, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente fala quase todo dia, sem maquiagem espiritual, sem medo e sem puxar sardinha para lado nenhum. E presta atenção também nesse recado, você que vive gastando na Shopee e nunca viu retorno, chegou a hora de você virar esse jogo. Você pode transformar esse vício em dinheiro real, Você pode trabalhar com a Shopee sem ter mercadoria em estoque, sem vender nada, só com o teu celular e com a internet. Mas tem que saber fazer do jeito certo, porque não é mágica, é estratégia. Então fica até o final desse vídeo. Eu quero te mostrar como sair da escassez até conquistar a tua própria fonte de lucro. Meus irmãos e irmãs, independentemente dos críticos, dos céticos, dos que vão rir, dos que vão debochar ou tentar ridicularizar tudo o que eu vou dizer aqui nesse vídeo, uma coisa eu preciso declarar com toda a convicção. O que eu presenciei dentro da congregação cristã no Brasil esse final de semana não é coisa comum, é coisa de outro mundo. É algo que não tem como ser obra do homem e muito menos algo que possa ser explicado com uma lógica carnal. Para uns pode parecer mentira, para outros vai soar como heresia ou até manipulação emocional. Mas para mim e para muitos que têm olhos espirituais abertos, é o poder de Deus se manifestando. E eu não estou falando de exagero pentecostal, nem de emocionalismo barato, de palco evangélico. E eu estou falando aqui de algo que estremece a alma, que rasga o peito e faz você sentir o céu tocando a terra. Eu sei que aqui na internet tem um povo que se especializou em cuspir na CCB, dizendo que lá não tem evangelho, que o povo lá é ignorante da palavra de Deus, que só vive de revelação e profecia. Mas o problema é que essa turma, ao sair da CCB, perdeu o filtro espiritual e acabou caindo no extremo oposto, achando que Deus só age onde tem teologia reformada e pregação expositiva como fosse uma sala de aula. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos e irmãs, ele não é acadêmico de seminário. Ele é fogo, é vento, é direção viva. E quem já provou sabe do que eu estou falando aqui nesse vídeo. E eu vou mais longe. Não é porque tem erro humano na CCB, vaidade no ministério ou falta de ensino sistemático, que a presença de Deus não está no meio do povo da CCB. Muito pelo contrário. Tem dia que Deus visita a congregação com tamanha glória que o chão vira altar, o púlpito vira o trono de Deus e a alma se derrete na presença do Todo-Poderoso. Eu falo isso com responsabilidade, porque eu concordo que a igreja ela precisa ter ensino, precisa de contexto bíblico, de exposição bíblica, assim. A palavra precisa ser pregada com clareza, com base, com explicação. Não dá para viver só de frases soltas e textos fora do contexto. Mas também não se pode negar os dons espirituais que o próprio apóstolo Paulo disse que deve ter, que deve haver na igreja de Cristo. Os cânticos espirituais, as revelações, as profecias, as admoestações que vêm do céu no meio do culto. Isso é bíblico, está em Coríntios. É fundamento da fé cristã. E quem ignora isso, na tentativa de tornar tudo racional, está construindo uma fé sem fogo, uma religião de auditório, uma espiritualidade de PowerPoint. Porque a igreja que só vive de estudo e não tem manifestação do Espírito Santo é um corpo sem respiração, é um cadáver teológico. Agora, tem uma galera por aí dizendo que o que acontece nos púlpitos da CCB é bibliomancia, que as pregações são sorteios místicos, é adivinhação espiritual.
Que absurdo, né, meus irmãos e irmãs? Se fosse adivinhação, como é que o pregador sabe o que está na alma do irmão e da irmã que entrou em prantos na igreja? Como é que aquela palavra, ela rasga o peito, queima o coração e revela o oculto? Isso não é jogo de cartas, isso é dom de Deus. A diferença é que tem gente tão racionalizada, tão pasteurizada pelo discurso reformado, que já não reconhece mais a voz do Espírito Santo de Deus. Eles querem um Deus engessado, previsível, doutrinariamente estático. Mas o Deus da Bíblia é o que age como quer, na hora que quer, com quem ele quer e da maneira que ele quiser. Se Deus quiser usar um ancião iletrado para calar a boca de um teólogo orgulhoso, ele faz. E já fez e continua fazendo. Porque a glória não é do pregador, é de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, não caia nessa armadilha de abandonar tudo por causa dos erros de alguns na igreja. Não jogue fora o que é santo porque o vaso é sujo. Às vezes o vaso é sujo, mas o conteúdo é limpo. E Deus continua falando no meio do seu povo, né? Mesmo quando parte do povo se corrompe. Deus usa quem ele quer, e se ele ainda escolheu operar no meio da congregação cristã no Brasil, é porque ainda há joelhos que não se dobraram diante de Baal. O problema é que tem muitos ex-CCBs que viraram fiscais de púlpito, mas esqueceram que quem tem que julgar é o Espírito Santo e não a teologia fria. Tem gente que trocou o Espírito Santo por apostilas, o fogo por conferências e a admoestação por sistematização. Mas eu pergunto, cadê o fogo do Espírito Santo? Cadê o ardor do Espírito de Deus no altar? Cadê o mover do Espírito Santo que faz o ímpio chorar no banco sem ninguém colocar a mão na cabeça dele? O que eu vi no púlpito da CCB nesse final de semana e o que eu tenho visto há 30 anos não é adivinhação. Não é jogada emocional, não é técnica de manipulação. É o Espírito de Deus falando com precisão cirúrgica, cortando onde precisa, revelando o oculto, trazendo bálsamo consolador para a alma. E se tem gente que não crê, amém, mas não ouse chamar isso de engano ou de mentira. E não desfaça do que o céu está fazendo. Porque blasfemar contra o Espírito Santo de Deus ainda é pecado que não tem perdão. Então, se você viu erro na CCB, combata o erro, mas não apague o que é santo. O problema não é o culto silencioso, é quando a reverência vira frieza, mas ainda tem fogo de Deus dentro da congregação cristã. E que Deus nos livre e nos guarde do extremismo dos críticos e da idolatria cega dos fanáticos. Porque no fim o que sustenta a igreja não é a placa, é a presença de Deus. E essa, meus irmãos, não vai embora. Ela só sai quando o povo parar de buscar. Mas eu particularmente, por tudo que vivi dentro da CCB, eu preciso abrir o meu coração aqui para vocês com sinceridade. Depois de algumas decepções que eu enfrentei dentro da congregação cristã no Brasil, em 2013, especialmente no Rio Grande do Sul, onde eu sofri uma perseguição cruel e pesada, e como muitos já sabem das minhas histórias que eu já contei aqui no canal, eu acabei também me envolvendo com críticas muito duras, ácidas, mas sempre voltadas à estrutura administrativa e à forma como certos anciães conduzem a igreja, com autoritarismo, com ditadura espiritual. E diante disso tudo, eu reconheço e confesso, parece que uma espécie de doença espiritual se desenvolveu dentro de mim, algo que me corroeu por dentro, aquele prazer sincero que eu tinha de congregar todos os dias, de pegar o meu violão, visitar os irmãos, cantar, me alegrar, orar no meio do povo de Deus, foi acabando gradativamente. Eu fui me fechando, perdendo parte da minha motivação interior. E apesar de ainda congregar na CCB, eu confesso que eu estava indo sem o mesmo ânimo, congregando sem a mesma entrega de antes, né? Me envolvi tanto aqui com o canal, com os conteúdos, que a minha vida espiritual ficou em segundo plano por um tempo. E isso é algo que me estragou por dentro, né? Mais do que qualquer crítica. Porque, meus irmãos, não adianta ninguém dizer que não precisa congregar, que a igreja é só espiritual e que Deus não habita em templo e que templo não importa. Porque a Bíblia é clara. É preciso estar com os irmãos reunidos, adorando, ouvindo a palavra, cantando, orando um pelos outros. Isso é ser igreja. A igreja é o povo, é comunhão, é corpo reunido. E quem se afasta disso, por mais que tenha razão nas críticas, acaba se enfraquecendo espiritualmente. E no sábado agora, eu fui congregar em um lugar onde costumamos fazer comum, né? Para quem não é da CCB e não entende a linguagem da CCB,
comum é a congregação onde a gente costuma se reunir e tomar Santa Ceia. Eu e a minha esposa frequentamos um bairro, né, onde ela tem cargos lá, ela é porteira e cuida da limpeza da igreja. E já fazia mais de uma semana que eu não ia à igreja. E no sábado à tarde, eu e minha esposa, nós estávamos conversando sobre a nossa vida espiritual e material. E à noite fomos ao culto. Tudo o que falamos em casa foi exatamente o que Deus falou na boca do irmão na hora da palavra. No domingo, a minha filha queria ir a um shopping. E eu uni o útil ao agradável e combinei com eles de irmos ao shopping e depois ir congregar. Aí uns irmãos me indicaram o Jardim Jabuticabeiras, em Umuarama. Estava chovendo muito e nós fomos na igreja mesmo assim. Quando chegamos no culto, o culto começou e faltou energia e as luzes de emergência se acenderam. E um cooperador da cidade de Malé começou a atender o culto. Como de costume, eu cheguei na igreja, dobrei meus joelhos e orei no secreto, pedindo a cura para minha alma, a direção sobre uma causa na justiça e até falei sobre um instrumento novo que eu adquiri, que é a viola clássica, a viola de arco. Eu pedi que Deus confirmasse se era da vontade dele eu o servir com esse novo instrumento. Olha, tudo que eu roguei em pensamento foi revelado na pregação da palavra. O irmão disse: você veio buscar a cura para a tua alma, se você crê, ele te liberta hoje. Aquilo que está na justiça, Deus põe na tua mão, mas Deus te pergunta, teu coração está onde? E eu respondi no banco, né? Está nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor complementou pela boca do irmão e respondeu: se o teu coração estiver na minha mão e você se comprometer em me buscar e me servir, eu curo a tua alma e te dou a benção que é tua e vou te abençoar do jeito que você me servir. Eu sei que muitos desacreditam no sistema religioso, tem gente que até distorce tudo que eu falo aqui no canal. Teve um que diz que eu esses dias no vídeo que eu comentei, né, sobre o irmão Rafael de Itapetininga, o cara disse que eu chamei os anciãos de cão, que eu disse que a CCB tem um câncer, mas eu falei e falo do sistema religioso institucionalizado. Esse está enfermo. Esse sistema religioso onde a vaidade, ditadura, política, disputa de poder está podre. Mas a parte espiritual, aonde Deus fala com a igreja, Deus reveste a igreja, renova a igreja, essa é intocável, é santa e perfeita, isso independentemente da denominação. E eu sei que muitos saem feridos do sistema religioso e enfraquecem na fé. Aí o diabo se aproveita disso para tentar destruir a alma da pessoa. Só que muitos desses que saíram da CCB eram usados por Deus lá dentro. Eram boca de Deus na terra. Agora, o que eu vi nesse final de semana prova que ainda há vida lá dentro, que Deus fala na CCB. O mundo inteiro precisa saber que Deus ainda fala dentro da congregação cristã no Brasil, querendo você ou não. Fazia tempo que eu não sentia isso. Tá? Foi um final de semana de renovo, de restauração espiritual. Inclusive tem uma matéria antiga do jornal O Cruzeiro que já dizia: Deus fala com os homens na congregação cristã do Brasil. E eu confirmo, Deus fala mesmo. E você que não conhece a congregação cristã no Brasil, que nunca pisou em uma, deixa eu te dar um conselho de irmão, uma dica sincera de quem já viu Deus falar lá. Quando você estiver enfrentando um problema, seja na alma, na vida, no lar, na saúde, onde for, dobra o teu joelho, faz uma oração sincera, conta para Deus, fala com Deus no secreto e depois vai em um culto da congregação cristã. Mas vai com o coração quebrantado e não com espírito de crítica ou com dúvida e descrédito. Vai para ouvir Deus falar, não para analisar os homens lá dentro. Aí eu te digo com ousadia, se Deus não falar contigo através da palavra e revelar exatamente o que você está pensando e o que está passando, até aquilo que você orou no silêncio, você pode voltar aqui e me chamar de mentiroso. Porque eu creio com todas as forças da minha alma que Deus ainda se revela, que Deus ainda fala com o homem, que o Espírito Santo de Deus usa os vasos dentro da congregação cristã no Brasil. Isso aí não é religião, isso é manifestação divina. E quem já provou sabe que não tem explicação racional. Só se sente, chora e glorifica. Agora eu quero saber de você. Você que é da congregação cristã no Brasil, que me ouve nesse vídeo, que me acompanha aqui nesse canal, confirma aqui nos comentários. Você já viveu experiências marcantes com a palavra que sai do púlpito, igual essas que eu contei aqui? Já entrou na igreja batido com algo guardado no peito e Deus falou contigo como se tivesse lido o teu pensamento? Compartilha aqui porque eu sei que tem muita gente que já sentiu o céu descer naquele ambiente santo. E você que não é da CCB, mas já visitou, você já presenciou algo sobrenatural lá dentro? Já viu Deus usar de um irmão sem te conhecer para revelar exatamente o que você carregava dentro da tua alma? Ou até mesmo aí na tua denominação, na tua igreja? Você já teve uma
uma revelação certeira que flechou o teu coração revelando o que você estava passando no secreto? Escreva aqui nos comentários abaixo, tá? Não deixe de passar a tua opinião. Eu quero muito saber qual foi a tua experiência com Deus, seja onde for, porque testemunhos edificam, fortalecem e mostram que o Espírito Santo ainda fala com clareza no meio do seu povo. Espalha esse vídeo nas redes sociais, porque todo mundo precisa saber o que acontece dentro da congregação cristã no Brasil. E claro, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que vem por aí. Agora, para você que quer aprender a gerar uma renda extra de forma digna e honesta, sem precisar sair de casa, presta bem atenção. Dá sim para você transformar aquele hábito de comprar na Shopee em uma forma real de ganhar dinheiro. É isso mesmo. Meus irmãos e irmãs, a Shopee, ela tem aberto as portas para muita gente que está disposta a trabalhar com honestidade, mas tem que fazer do jeito certo. E é por isso que a nossa equipe está pronta para te ajudar no passo a passo para você fazer tudo certinho. Tá? Você quer aprender? Basta clicar no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo e chamar a gente no WhatsApp que nós vamos te mostrar como transformar o consumo em uma oportunidade de renda. Mas atenção! Isso aqui não é uma fórmula mágica e nem dinheiro fácil, tá? É esforço, disciplina, dedicação e trabalho de verdade. E para quem quer vencer com dignidade e fé, chama a gente no WhatsApp. Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado por ter me assistido. Até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.